gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. E hoje chegou aquela época do ano maravilhosa que vocês já devem ter visto pipocando várias vezes essa tag pelo Booktuber, que é a famosa tag dos 50%, em que todo mundo faz um balanço desses primeiros 6 meses do ano, de tudo que a gente leu, de tudo que a gente gostou ou não gostou. E são 15 perguntinhas que eu vou tentar ser o mais rápido possível, até porque a maioria dos livros citados aqui já tem vídeo no canal. E eu fiz essa tag no passado também, então é bom dar uma comparada, principalmente na parte sobre o que eu prometi ler e o que eu efetivamente li. Então, vamos nessa. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2019? Pra mim, o melhor livro que eu li até o momento foi logo um que eu li no comecinho do ano, que foi o Fique Comigo, da Yobami Adebayo, que é um livro de uma escritora nigeriana que trata de um tema completamente alheio à nossa sociedade, como, por exemplo, a poligamia, e é um drama familiar com toques interessantes de cultura, de drama, de romance. Então, até o momento é uma leitura que ficou bastante comigo e eu ainda carrego com bastante carinho, inclusive querendo ler outras obras da autora, ou mesmo de autoras nigerianas, ou do continente da África de modo geral. Aí a segunda pergunta é a melhor continuação que você leu até agora. Eu vou dar uma trapaceada nessa questão, até porque eu não li nenhum livro de continuação, mas eu tô acompanhando o mangá do Otakoi, que eu já fiz vídeo aqui pro canal também, e sinceramente só fica melhor. Tudo que eu falei naquele vídeo só melhora, os personagens você só se apaixona mais ainda. Então eu vou dar uma trapaceada e dizer que a melhor continuação que eu li esse ano são os volumes do Otakoi, porque é apaixonante demais aqueles personagens. A terceira pergunta vai ser: algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Teve um lançamento que foi uma proposta bastante interessante, que foi a Metamorfose, do Kafka, lançada pela editora Autofágica. É uma edição bonita, capa dura. Eu ainda não pus as mãos nessa edição, ela é incrível de bonita. Eu quero muito ler, até mesmo ler nessa edição com ilustrações e tudo mais. E eu acho que essa foi o lançamento mais impactante para mim no primeiro semestre. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu tô com tanta coisa para ler aqui em casa e tanta coisa que eu tô tentando ler para diminuir meu backlog, que eu nem tenho prestado tanta atenção assim nos lançamentos, então eu acabei nem vendo nada no segundo semestre que eu essencialmente queira ler. Aí a quinta pergunta é o livro que mais te decepcionou em 2019. E apesar de eu ter tido bastante sorte com livros, quadrinhos e mangás de modo geral, teve um que eu entendo a proposta, mas eu não gostei tanto da execução, que foi o Paciência, do Daniel Clowes. Esse quadrinho em especial, eu acho que eu já falei até bastante no vídeo, eu gosto muito da arte e de como ele dá uma visão cinematográfica para quadrinhos, mas eu não gosto tanto do enredo, então foi meio decepcionante porque eu esperava alguma outra coisa, ou um aprofundamento de temas que eu já conheço também. Por outro lado, agora vem a sexta pergunta, que é o livro que mais te surpreendeu em 2019. E com certeza pra mim foi o Estrelas Além do Tempo, da Margot Lee. Eu não tenho o hábito de ler obras de não ficção, então pra mim foi bem importante sair da zona de conforto, ao mesmo tempo que eu entrava em contato com histórias de mulheres tão incríveis, com histórias tão importantes sobre desenvolvimento social e cultural num período de tempo. Então, definitivamente, esse livro foi uma lição bastante importante e carrego ele comigo no coração, dá sempre um quentinho quando eu penso nele. A sétima pergunta é o novo autor favorito. Aí, nesse caso, pode ser tanto um autor estreante ou um autor que você leu pela primeira vez. E eu li no último mês, em junho, o Intermitências da Morte, do José Saramago. Foi meu primeiro contato com o autor, apesar de saber que ele é bem famoso, ganhador do Nobel e tudo mais. E foi uma leitura tão incrível, tão impressionante.
apesar de toda a dificuldade e as diversas piadas que tem pelo fato da pontuação dele ser tão diferente, e no caso não haver, é bem interessante como ele consegue dar ritmo pro texto, que eu fiquei bastante curioso para ler as outras obras dele, até mesmo livros maiores. O Intermitências da Morte não é tão longo assim, porque definitivamente eu não deveria ter esperado tanto para lê-lo assim. A 8ª pergunta é o seu crush fictício mais recente. Acho que nenhum. Eu não tenho esse apego assim aos personagens. Geralmente eu gosto deles, consigo torcer para um e para outro, mas eu não tenho mais idade para ficar me apaixonando por personagens, então não tenho nenhum crush recente. Personagem favorito mais recente. Eu tô lendo a Parábola do Semeador, da Octavia Butler, e tem a Lauren, que é a filha do pastor, que personagem interessante e bem construída. Apesar da pouca idade, ela é bem centrada, então é uma personagem que te cativa. Obviamente que o livro ser escrito em primeira pessoa auxilia bastante, mas ela por si só já é uma personagem bem gostável. A 10ª pergunta é um livro que te fez chorar no primeiro semestre. E eu não consigo pensar em nenhum outro que não o Maus, do Art Spiegelman. Eu já falei bastante dele aqui no canal, eu já fiz um vídeo sobre Maus e eu não conseguia não interromper a leitura em alguns momentos para não chorar ou cair no choro, porque é muito forte e não tanto por ser visual, mas pelo modo como a narrativa é construída. A narrativa é construída em torno de uma relação de pai e filho, e do filho lidando com essa história do pai em Auschwitz. Então é um livro, é um quadrinho, mas é um livro tão forte e tão pesado que você não consegue sair indiferente a ele, né? A 11ª pergunta é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Acho que Joy, de Etsuko, é um mangá que me deixou bem feliz lendo. Ele é um mangá simples, não tem grandes pretensões, ele trata de uma relação homoafetiva de uma maneira bem tranquila também, bem saudável. Então, eu gosto da maneira como ele vai transcorrendo, eu gosto de como as coisas são solucionadas no mangá, eu gosto como ele traz algumas coisas da atualidade, como por exemplo sexo casual entre as pessoas de uma maneira bem natural também. Então, eu gosto. Joy é uma leitura para você fazer quando você precisa de alguma coisa leve e despretensiosa para dar aquela animada. A 12ª pergunta é a melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu em 2019. Ano passado eu falei sobre Os Vingadores Ultimato, e esse ano eu assisti a segunda parte, obviamente, então eu não vou trapacear falando a mesma resposta, então eu acho que nenhum, porque eu fui pouco ao cinema no começo desse ano. Tinha alguns filmes que eu tinha interesse de ver, mas acabei deixando passar batido, então essa eu vou ficar devendo. A 13ª é a resenha favorita do primeiro semestre e pra mim tem um carinho muito especial pelo Estrelas Além do Tempo que eu fiz aqui pro canal. É um vídeo que eu estudei bastante, eu li o livro com bastante afinco, tentei trazer o maior número de dados possível e honrar as mulheres a quem o livro trata e para quem ele é dedicado. Então é uma resenha que eu tenho muito carinho, confiram, por favor. E se puderem, dê uma chance ao livro, porque realmente é um livro que me deixa bem feliz de ter lido. A 14ª pergunta: o livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano? Eu vou dar uma trapaceada, porque eu comprei algumas coisas no começo desse ano, mas nada muito bonito. Mas de Natal eu ganhei A Queda de Gondolin, do Tolkien, que saiu aqui no Brasil. É uma versão capa dura, com ilustrações na capa. Mesmo sendo de Natal, ou seja, de 2018, ainda assim é o livro com certeza mais bonito que eu ganhei nos últimos tempos. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Além, obviamente, dos meus 12 livros para 2019, que eu sei que eu estou indo muito fraco neles, mas eu prometo que eu vou melhorar. Eu quero muito ler e preciso muito ler o Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. É um livro que foi bastante falado em 2018, bastante aclamado, e ele não parece ser tão grosso, e parece ter uma linguagem bem tranquila, da editora Zahar, mas é um livro que eu quero ler ainda este ano, até mesmo para poder sair mais ainda da minha zona de conforto, lendo livros que sejam não ficção,
desse ano não passa. Então é isso, essas são as 15 perguntas, finalmente acabou. E primeiro semestre até que foi bem tranquilo, eu consegui ler bastante, tive uma boa velocidade de leitura, então tinha bastante coisa para comentar. Mas é isso, não esquece de comentar aqui também no espaço de comentários, né? Se vocês leram algum desses livros ou responder as perguntas mesmo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem responderem nos comentários. Eu vou adorar saber qual é o balanço de vocês do primeiro semestre de 2019. De mais a mais é isso, não se esqueça de dar uma olhada aqui nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever aqui na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando os vídeos do canal. Beijo grande, tchau!